personalidade. Vamos explicar o que é personalidade. Personalidade diz respeito aos comportamentos e fatores relativos à vivência interna, que são pensamentos e sentimentos. Então tem a ver com a forma como a gente se adapta à vida. Diz respeito, portanto, ao afeto, à cognição, a forma como o indivíduo se relaciona com seus impulsos e como ele se relaciona com outras pessoas. Então, a nossa personalidade tem a ver como a gente se relaciona com a gente e como a gente se relaciona com outras pessoas. Eventualmente, algumas características podem ser observadas já na infância. Por que eu estou explicando nessa live exclusiva para membros? Que hoje a gente está falando da diferença de transtorno narcisista e traço narcisista. Porque eu quero que vocês entendam que é algo constitucional que começa ali na infância. Então, eventualmente, algumas características podem ser observadas já na infância, mas é na adolescência ou no início da fase adulta que costuma estar constituída, apresentando estabilidade ao longo da vida. Quando os traços de uma personalidade se desviam daquilo que é culturalmente esperado, são mal adaptativos, rígidos, inflexíveis e causam sofrimento e prejuízo. Então, a pessoa que desenvolve um traço de personalidade, ela vai ter a sensação de ser mal adaptada, ser rígida, ser inflexível e vai ter sofrimento ao longo da vida. Então, os traços de personalidade representam padrões de pensamento, percepção, reação relacionados. Vão fazendo as perguntas aí à medida que vocês forem tendo dúvidas, porque aí depois eu respondo no final. Quando der 21 horas, nós vamos parar a live exclusiva para membros, para eu responder as perguntas, para poder vocês ficarem sem dúvidas nenhuma, porque esse assunto é muito complexo. Esse assunto, gente, é assunto que eu deveria dar uma aula online, valendo 350, porque eu tô fazendo lá, não sei se vocês já viram, lá no Instagram, hoje no feed do Instagram, eu já postei que em março eu vou ministrar uma aula exclusiva, onde eu vou explicar o complexo de Édipo e o complexo de Electra. E vai fazer parte das aulas terapêuticas, a 9ª aula terapêutica, que eu vou explicar o complexo de Édipo, para poder as pessoas entenderem que a fixação no complexo de Édipo, que desenvolve tanto traço, até o traço narcisista. Então, o traço de personalidade representa padrões de pensamento. Eu tô no slide 6, tá, gente? Padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamento que permanece relativamente estável ao longo da vida. Transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? O que diferencia uma pessoa da outra é a amplitude e a intensidade onde cada traço é elaborado dentro dela. Então, tem pessoas que a amplitude é muito grande. Então, ela faz parte do espectro da era narcisista. Tem pessoas que é só um pouquinho egoísta. Isso nem influi tanto nas pessoas. A criança é extremamente egoísta. Tudo é eu, sabe? Então, transtorno de personalidade. Personalidade e transtorno. Agora no slide 11. Deixa eu aumentar aqui. Tá muito pequena aqui a letra para mim. O slide 11. A anormalidade da personalidade estão relacionada à possibilidade que se tem de classificação das características humanas. O normal esperado seria a pessoa ser um pouco de tudo, sem prevalecer patologicamente nenhuma delas. Quando se destaca um traço marcante, torna-se possível a classificação. Tem que ficar aqui mesmo. Caso essa característica responsável pela classificação prejudique ou faça sofrer a pessoa que possui, aí vai ser um transtorno narcisista. Então, quando traz prejuízo ou para a pessoa ou para as pessoas envolvidas, então aí é caracterizado transtorno. Podemos dizer que estamos diante de um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade existe quando esses traços se tornam tão pronunciados e rígidos e mal adaptativos que prejudica o trabalho e o funcionamento interpessoal e intrapessoal, quer dizer, prejudica a pessoa com ela mesma e prejudica a pessoa com outras pessoas. Essa mal adaptação social pode causar sofrimento significativo em pessoas com transtorno de personalidade e naquelas em volta delas.
Para as pessoas com transtorno de personalidade, ao contrário de muitos outros que procuram aconselhamento, o sofrimento causado pelas consequências dos seus comportamentos socialmente mal adaptativos, geralmente é a razão pela qual eles buscam tratamento em vez de qualquer desconforto com seus próprios pensamentos e sentimentos. Assim, os médicos devem inicialmente ajudar o paciente a ver que seus traços de personalidade são a raiz do problema. Muitas comorbidades vão atingir pessoas que têm um traço narcisista, que não é transtorno narcisista. E essas pessoas, comorbidades são as doenças associadas àquela doença, não é doença, isso é transtorno básico. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm traço narcisista, elas acabam desenvolvendo transtorno de ansiedade e acabam desenvolvendo transtorno depressivo. Transtorno de personalidade geralmente começa a tornar-se evidente durante a adolescência e o início da vida adulta, embora às vezes os sinais sejam aparentes mais cedo durante a infância. Traços e sintomas variam consideravelmente em termos de quanto tempo eles persistem, muito desaparece com o tempo. Então, DSM-5, Diagnóstico Estatístico Manual das Doenças Mentais, tem os tipos de personalidade, embora a maioria dos pacientes que correspondam aos critérios do tipo também preenche os critérios de mais tipos. Por exemplo, o antissocial borderline tende a diminuir com o passar da idade. Já o obsessivo compulsivo e o esquizoide, a probabilidade é bem menor. Cerca de 10% em geral, até metade dos pacientes psiquiátricos em uma unidade hospitalar possui transtorno de personalidade, mas lá na unidade, porque eu falei que tem 1 a 2% no mundo de transtorno de personalidade narcisista, mas uma unidade hospitalar vai ter mais, porque as pessoas que buscam ela são as pessoas que já têm algum tipo de transtorno. No geral, a distinção clara que é em termos de sexo, classe, socioeconômica e raça, mas o transtorno de personalidade antissocial é muito maior em homens do que mulheres. Hoje eu não vou falar de transtorno de personalidade antissocial. O foco hoje é narcisismo. Então, para homens, 6 homens para uma mulher, e já o borderline, é 3 mulheres para um homem. Porque o psicopata, ele é 100% razão. E o borderline é 100% emoção. O transtorno de personalidade, ele tem uma probabilidade de vir na carga do desoxirribonucleico no DNA. Esse grau de hereditariedade vai contra a suposição que são falhas no caráter, porque muitas vezes eu queria que vocês assistissem a um vídeo que está no YouTube, o Marketing da Loucura, para vocês entenderem a construção, como é que se dá. Eu vou explicar um pouco disso para vocês na live do dia 17 também. Mas como é que se dá essa busca desenfreada achando que existe um remédio que vai tratar transtorno de personalidade? Não existe. Não existe um remédio que trata o egoísmo. Não existe um remédio que trata a baixa autoestima. E eu fiz uma postagem um dia desse que os remédios benzodiazepínicos, eles às vezes tiram mais a vida das pessoas do que algumas drogas ilícitas. E aí gerou uma polêmica. Todo mundo fala que já toma 20 anos. Só que vocês já repararam que aumentou o número de pessoas com Alzheimer? Você já observou que as pessoas com Alzheimer elas estão ficando mais jovens com Alzheimer? E isso é o uso indiscriminado de remédios. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, você tem como buscar aí o link Marketing da Loucura? O Marketing da Loucura, não. Marketing... não sei o nome direito. Mas depois eu vou pedir para mandar para vocês. Eu tenho esse vídeo, eu vou ver se eu vejo e mando para vocês assistirem esse vídeo. Então, o transtorno de personalidade é caracterizado por emoções, afeta a emoção, a saúde psíquica e a saúde orgânica. Os transtornos mentais, eles afetam, então, a forma como a pessoa encara a vida.
é um modo de ser da pessoa, o modo de pensar e o modo de agir. Então é aquela pessoa que desde sempre ela já foi estranha, porque ela tem um modo de pensar, um modo de sentir, um modo de agir, o jeitão da pessoa. Nós estamos no slide agora 35, formada a partir do desóxido-ribonucleico, formada a partir das experiências da pessoa, formada a partir das percepções. Lembra que é uma construção que se dá lá dentro da casa da pessoa. Então, eu vou agora explicar no slide 40, eu fiz 3 discriminação para vocês entenderem como é que se dá, baseado no DSM-5, baseado na Bíblia da Psiquiatria, que é o DSM-5, aquele de capa azul, que vocês eu vivia mostrando, porque tá lá no alto, não dá para mim mostrar para vocês agora. Então, a pessoa que ela não manifesta nem o traço narcisista, nem o transtorno narcisista, ela é daquele jeito desde o dia que nasceu e ela permanece sempre ao longo da vida. Ela sempre vai ter um desenvolvimento obedecendo um padrão de normalidade ao longo da vida. Um transtorno de personalidade, ao contrário, a pessoa também é daquele jeito, mas ela sempre vai aumentando. Então, seria essa curva do slide 41, que ela é ascendente. E no 42 é o traço, uma alteração na personalidade, que a pessoa caminhava de alguma forma e de repente ela tem uma alteração na personalidade dele. Então aí, ó, a letra A é o desenvolvimento normal da personalidade, a B é o transtorno de personalidade e a C é uma alteração na personalidade. E que a pessoa ela sofre algum baque, uma perda, e ela vai desenvolvendo. Agora eu quero explicar para vocês a questão de normalidade e anormalidade, usando a curva da estatística, lá da economia, da estatística, que eu sou economista, lá da estatística. Será que a gente realmente, existe padrão de normalidade? Eu queria que vocês pensassem isso. Será que tem alguém normal? Porque as pessoas, aí a gente está falando de gaslight, né? Nós estamos nessa série de gaslight. Aí, geralmente, eu queria que também vocês assistissem uma minissérie. Já assistiu a minissérie Made? Que fala de abuso emocional. É um caso real. Ele tá aqui agora, meu filho tá aqui, hoje ele tá aqui. Essa minissérie, os 2 primeiros capítulos, eu chorava compulsivamente. Porque essa minissérie, como que fala? Maid, que quer dizer faxineira, empregada, governanta, do inglês. É um caso real. A moça depois se tornou uma escritora, ela tem até o Instagram dela. É um caso real. Que Alex, lá no filme, representando um caso real de um livro. E ali eu vi 5 pontos de você vencer os abusos emocionais. Primeira coisa, sororidade. Mulheres ajudando mulheres. E às vezes a gente não vê mulheres ajudando mulheres. Lá ela foi ajudada por várias mulheres, a Alex. Lá tem a questão do abuso emocional que ela sofria na infância. Ela sofria, tanto que o que instalou nela foi quando ela viu a filhinha dela entrar dentro do armário, igual quando ela era criança, que ela fugia das brigas dos pais, também entrando dentro do armário. O pai dela era um alcoolista e ela buscou para ter a filhinha dela um alcoolista. Então, uma repetição de padrão. Uma outra coisa que eu observei, como ela era resiliente, como ela resistia ao sofrimento e ela batalhava. E ela é uma mãe solo, lá na minissérie fala mãe solo, uma mãe que criou a filha sozinha. E a coisa mais importante da vida dela é a filhinha dela, tanto que ela vai para uma universidade, ela consegue estudar de novo, tudo para dar uma qualidade de vida para a filha. A filha dela hoje em dia está com 14 anos, a filha da personagem que é o caso real. Então lá eu vi a questão do abuso emocional. Nessa minissérie, na época dessa autora desse livro que deu origem à minissérie, lá na Netflix, começou-se a falar do abuso emocional, porque a gente tem os 5 tipos de abuso. O abuso emocional era o menos conhecido. A gente tem um abuso sexual, a gente tem um abuso comportamental, a gente tem abuso patrimonial, a gente tem um abuso moral. A gente... Abre aqui que ele quer fazer xixi. Tem o abuso emocional. Então, essa minissérie tem o abuso comportamental, o abuso físico, tem o abuso sexual, o abuso físico, abuso patrimonial, que é aquela pessoa que fala, a casa é minha, o dinheiro é meu. Patrimonial, tem um abuso moral, que você descaracteriza a pessoa. E nessa minissérie fala do abuso emocional,
Quem pratica abuso emocional geralmente são pessoas que têm traço narcisista. Só vai praticar o abuso emocional quem tem traço narcisista, quem é abusivo, quem é gaslight. Agora, quem tem transtorno de personalidade narcisista é o exemplo da Suzanne von Richthofen. Ela não vai tirar a vida de ninguém, mas ela vai manipular alguém para fazer aquilo que ela não queria fazer. Por exemplo, a que matou o dono da Yoko, da Farinhas Yoko, não sei o nome dela, não lembro o nome dela. Ela não é narcisista, porque ela fez a questão. Então, uma das características do transtorno de personalidade narcisista é quando ele induz, manipula e joga com vários sentimentos para outras pessoas fazerem. Então, cuidado quando você estabelece um padrão, que você fala, aquilo ali é o padrão, aquele é o certo. Será? Então, esse é o slide 47. E aí Freud falou, não há instrumento ou método que esteja garantido contra o seu mau uso. Se um bisturi não corta, tampouco pode ser usado para curar. E uma outra frase que eu acho muito interessante do William Shakespeare, achados felizes na loucura, a razão saudável nem sempre é tão brilhante. Então, quando alguém fica com muito abuso emocional por você, uma das características do gaslight é tentar fazer você acreditar que você é louca. Se afasta das pessoas que sempre te chamam de louca, porque não existe como aceitar você ser maltratada emocionalmente. Não se sujeite a relações onde as pessoas tentam jogar você, tirar sua autoestima. E aí é o perfil que eu vinha conversando com vocês, de quem tem transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade dependente emocional, que também está no agrupamento C, no agrupamento de personalidade, lá no agrupamento C, dos transtornos de personalidade. Aí tem o transtorno de personalidade dependente e tem o traço dependente. Então, quem se relaciona com narcisista, ele pode ter um transtorno de personalidade dependente ou ele pode ter um traço dependente. As lives anteriores eu venho falando disso. Agora, esse mês, eu estou explicando sobre narcisismo, que a gente já falou um pouco do dependente. Depois a gente volta de novo para explicar o que é uma personalidade dependente de novo. Então, nesse sentido ético, que a psicanálise se opõe não à psiquiatria, mas tudo aquilo que esquece o sujeito. Por isso que eu sou radicalmente contra, no primeiro momento que você está se sentindo alguma coisa, você ir direto no psiquiatra. Antes de ir no psiquiatra, você tem que marcar uma terapia com psicólogo, porque psicólogo faz psicoterapia, ou marcar uma análise com psicanalista, para você entender, será que você não resolveria isso tentando ver, de repente você tem uma baixa autoestima, você tem um complexo de inferioridade, que você vai resolver muito mais na análise no que tomando remédio, porque remédio não resolve. Remédio, ele só mascara durante um tempo o que você está sentindo. Você tem que entrar em contato. Deixa eu pegar um inconsciente meu aqui para mostrar para vocês, do inconsciente. Ai, meu Deus. Caiu ali, você quer pegar para mim? Caiu exatamente o inconsciente. Meu inconsciente caiu, meu iceberg caiu. Então, a gente tem que entrar em contato com aqueles conteúdos que estão lá no inconsciente, aqui o inconsciente. Você tem que entrar em contato com aquilo que está no seu inconsciente, porque, na verdade, nós somos o que fizeram com a gente. Então, igual a frase do Sartre, nós temos que aprender a não viver essa perpetuação do que fizeram com a gente. A gente tem que sair desse sistema de repetição. Então, esses transtornos do agrupamento A, do agrupamento B, do agrupamento C, são divididos em 3 clusters, que é agrupamento. Cluster em inglês é agrupamento. Então, a gente tem o agrupamento A, que é das pessoas com excentricidade e esquisitice. O agrupamento B, que são as dramáticas, emotivas e erráticas. E nós temos o agrupamento C, que são as medrosas e ansiosas. Então, o agrupamento B busca para se relacionar a pessoas do agrupamento C. Uma pessoa pode exibir traços de mais de um tipo de personalidade sem necessariamente fechar os critérios diagnósticos para um ou mais 2 tipos de personalidade. Há outros tipos também, como personalidade que é a depressiva, mas aí já não faz parte dos agrupamentos A, B e C. Existe o transtorno bipolar,
que na época do Freud é psicose maníaca depressiva, nós temos transtorno de ansiedade, e nós temos duas formas de categorizar. A gente pode categorizar pelo DSM, que o DSM veio passando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, e a gente pode categorizar pelo CID. O DSM foi feito, o Manual Diagnóstico da Saúde Mental foi feito pela APA, Associação Psiquiatra Americana, e o CID foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos no DSM-5 e o CID nós estamos indo para o CID-11. Por que você está explicando essas coisas? Porque muitas pessoas vão direto no psiquiatra. Então é bom você trazer um pouco de luz. Um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um padrão de... Ai! Lourenço, mexeu aqui. O John tá aqui, mexeu no tripé. Ali. Chega para trás um pouquinho. Aí. Então, susto, né? Sem tratamento que envolve a psicoterapia ou análise, só o medicamento não costuma resolver. Então, mesmo que você tenha um transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade antissocial geralmente não busca terapia. O transtorno de personalidade narcisista às vezes busca por causa da família ou às vezes pelas comorbidades que a pessoa tem. Então os transtornos são classificados em categorias comuns. Então o transtorno de personalidade, eu estou no slide 68 agora. O transtorno de personalidade geralmente são padrões generalizados e persistentes de perceber, reagir e relacionar que causam sofrimento significativo ou comportamento funcional. Os transtornos de personalidade variam significativamente em suas manifestações, mas acredita que todos sejam causados por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Muitos tornam-se menos graves com a idade, mas certos traços podem permitir com alguma intensidade após os sintomas agudos que levam ao diagnóstico de um transtorno diminuir. O diagnóstico sempre é clínico. O tratamento é feito por terapias psicossexuais, algumas vezes terapias e medicamento. Então vamos agora tentar entender como é essa maneira da pessoa que tem traço narcisista ou transtorno narcisista. Então, nós estamos numa live exclusiva para membros. Então, porque eu estou gravando um pedacinho aqui. Se você quer ter acesso a essas lives exclusivas para membros, você tem que se tornar membro do canal de YouTube, tá? Informações direto no canal de YouTube e informações dos nossos cursos no site institutocassiarodrigues.com. Beijo para vocês que estão aqui.